Estrelas variáveis são estrelas que, de alguma maneira, têm a sua intensidade variando com o tempo, né? E essas estrelas variáveis podem tanto ser variáveis intrínsecas, estrelas intrinsecamente variáveis são aquelas, por exemplo, que aumentam e diminuem o raio, que aumentam ou diminuem a temperatura real, o raio real, né? Então, isso pode produzir uma variação na intensidade do brilho em função do tempo, tá? Mas elas podem também ser intrínsecas quando você tem mudanças físicas, né, na estrela, ou podem ser extrínsecas quando, por exemplo, você tem um sistema binário eclipsante, onde você tem duas estrelas com propriedades constantes, raio, temperatura constantes, uma passando na frente da outra, e você vai dizer, é uma estrela variável, porque uma eclipsou a outra. Essa variabilidade não é intrínseca de cada uma das estrelas. Ela é uma variabilidade aparente, para nós, observadores. Se você estivesse observando em outra posição, ela não seria variável. Se ela não estivesse eclipsando, não seria variável, né? Então, elas são chamadas de variáveis extrínsecas, tá? Então, nós temos dois grandes grupos de estrelas variáveis, né? As intrínsecas e as extrínsecas. Nas variáveis intrínsecas, nós temos duas classes. São aquelas estrelas que pulsam, como, por exemplo, neste caso aqui, uma estrela vai aumentando e diminuindo de tamanho e mudando de temperatura. Isso causa uma alteração na intensidade. São estrelas pulsantes. Ou então, você tem estrelas eruptivas. O que é uma estrela eruptiva? Uma estrela que explode. É uma maneira simples de descrever. Nem todas são realmente explosivas. São. Uma supernova é uma estrela variável eruptiva. Uma nova é uma variável eruptiva, né? Uma nova anã é uma variável eruptiva. Isso nós vamos ver na próxima aula, né? Hoje nós vamos então estudar as estrelas as estrelas pulsantes. No entanto, as binárias eclipsantes nós já estudamos na aula anterior, mas existe um outro tipo de variável extrínseca que não é eclipsante, né? Por exemplo, o Sol seria uma variável extrínseca. O Sol tem manchas solares. Essas manchas solares produzem uma diminuição local, né? Suponha que o Sol tivesse apenas uma mancha e uma mancha grande. O Sol gira, tá certo? Então, à medida que o Sol gira, esta mancha grande é auto-ocultada periodicamente. Então, para um observador distante, esse observador podia dizer que o Sol é uma variável, uma estrela variável, que a intensidade do Sol diminui com o tempo. Diminui e aumenta com o tempo. Mas não é o Sol que está mudando. É simplesmente que está expondo periodicamente esta mancha e ocultando periodicamente esta mancha, né? Então, uma rotação de uma estrela pode produzir uma variabilidade extrínseca, tá certo? Existem vários tipos de
estrelas em rotação que produzem variabilidade. Inclusive estrelas que têm grandes manchas. Tá? Também produzem, essas estrelas existem. Né? Bom, vamos lá então. As variáveis pulsantes, elas podem ter diversas características. E dependendo das características de uma variável pulsante, nós classificamos a estrela numa certo tipo, numa certa subclasse. Né? Por exemplo, um grupo muito importante de estrelas pulsantes são as cefeidas. As estrelas cefeidas são estrelas grandes e que pulsam com períodos longos, digo, de 10 dias, 100 dias, né? Que demora uma estrela cefeida para pulsar. Né? E uma estrela dessas, quando pulsa, ela aumenta e diminui o raio periodicamente e aumenta e diminui a temperatura periodicamente. Quando é que a temperatura é maior de uma estrela pulsante? É quando o raio é menor. Né? Um corpo que se contrai, aquece. E um corpo que se expande, esfria. Mesma coisa ocorre com uma estrela. Pergunta: quando o brilho é mais intenso? Quando o raio é maior ou quando o raio é menor? Essa pergunta já é um pouquinho mais complicada, né? Mas a resposta é que numa estrela pulsante, o brilho é mais intenso quando o raio é menor. Lembre-se, a luminosidade de uma estrela depende do raio ao quadrado. Mas a luminosidade de uma estrela depende da temperatura na potência de 4. Então, é muito sensível a temperatura. Então, quando a temperatura é mais alta, mesmo o raio sendo menor, tem o máximo de brilho. Isso é uma aproximação. Nem todas as estrelas se comportam exatamente dessa maneira, né? Muitas vezes o brilho é máximo quando, por exemplo, está se contraindo ainda na fase de contração, não quando está no estado mínimo, como eu estou sugerindo aqui. Né? As estrelas cefeidas, elas podem ser de tipo 1 ou de tipo 2. As estrelas de tipo 1 são estrelas de massa elevada e metalicidade elevada. Digamos assim, é uma geração evoluída de cefeidas. As estrelas tipo 2 são com baixa composição química, baixa massa. São estrelas antigas, né? De segunda geração, não de terceira ou quarta geração. Né? Depois nós temos as estrelas RR Lyrae, que são estrelas muito parecidas com as cefeidas e, historicamente, chegaram a ser confundidas com estrelas cefeidas, né? Durante bastante tempo, mas são uma classe separada. As estrelas RR Lyrae, que são cefeidas são estrelas de período mais curto do que as cefeidas e de amplitude menor do que as cefeidas, né? E aí nós temos duas classes de variáveis pulsantes, que são as RV Tauri e as estrelas de longo período, as vermelhas de longo período, né? São ambas gigantes. As estrelas vermelhas, muitas vezes chamadas de tipo Mira, ou então de semi-regulares, que é um pouco diferente. E essas são gigantes. E as RV Tauri são supergigantes. Aqui vou mostrar um diagrama HR. Né? Lembre-se, o diagrama HR é magnitude absoluta, as luminosas aqui em cima, as de baixa luminosidade aqui embaixo, em função do tipo espectral. Né?
As quentes aqui, as frias aqui. Aqui nós temos o diagrama HR, essa sequência de faixa amarela, e começamos já aqui nas estrelas muito vermelhas e de baixa luminosidade, nós temos as estrelas vermelhas eruptivas. Elas são estrelas do tipo solar. Lembre-se que o Sol tem erupções de natureza de origem magnética, né? Que são erupções que aumentam o brilho do Sol um pouquinho. Nessas estrelas, elas são muito mais frias, têm luminosidade muito menor, e essas erupções fazem com que a aparência da estrela aumente de brilho de uma forma significativa, né? Em inglês, elas são chamadas de flare stars, né? Temos também as estrelas T Tauri, que são estrelas que acabaram de nascer, estão lá saindo do berçário de estrelas e estão se aproximando ainda da sequência principal, ainda não chegaram na sequência principal. Então, elas estão ainda capturando gás do ambiente, da nuvem que criou. E essa captura de gás, ela ocorre aos, digamos, súbitos, né? Então, quando tem uma captura mais significativa, ela aumenta de brilho, né? Então, as estrelas T Tauri têm também esse caráter eruptivo, né? E aí tem uma coisa muito interessante no diagrama HR, que existe uma faixa, que é mais ou menos esta faixa aqui, onde tem muitas estrelas variáveis. Praticamente todas as estrelas que estão nessa faixa do diagrama HR, elas são variáveis, né? E a razão se conhece hoje, a razão é que nessa faixa você tem uma grande zona de ionização parcial na estrela. Você pode ter hidrogênio parcialmente ionizado e isso faz com que aumente a instabilidade das estruturas externas da estrela e as estrelas começam a oscilar, né? E aí nós vamos ter estrelas oscilantes desde as anãs brancas oscilando, né? Aqui nós temos as estrelas Delta Scuti, na sequência, próxima sequência principal, as estrelas RR Lyrae, as cefeidas de tipo 1 e as cefeidas de tipo 2, e as estrelas vermelhas gigantes e as supergigantes, né? As RV Tauri e tal. Temos também estrelas variáveis entre as estrelas de grande massa, né? As estrelas muitas vezes chamadas de LBVs, que são variáveis azuis muito luminosas, né? Em inglês chama-se de LBVs. As estrelas de alta massa, elas são altamente variáveis, em geral, né? Porque possuem um vento muito forte, perdem muita massa, e esse é um fenômeno que aumenta, de uma certa maneira, a natureza das instabilidades das estrelas, né? Além das LBVs, temos também as Beta Cephei, que também são estrelas azuis e muito luminosas, né? Então, esse conjunto de estrelas variáveis mostra que você pode encontrar estrelas variáveis em praticamente todo o diagrama HR, né? O diagrama HR é recheado de estrelas variáveis. E cada canto, em cada canto, as estrelas se comportam de uma maneira diferente com relação à sua natureza de variação, à sua natureza de variabilidade, né? Porém, em alguns lugares, como por exemplo essa faixa de instabilidade, lá a variabilidade é muito mais comum. Praticamente todas as estrelas que se encontram nessa faixa do diagrama HR, ou elas são variáveis, ou elas podem vir a ser variáveis, né?
eu vou descrever rapidamente uma das classes de estrelas variáveis que tem uma importância histórica muito grande. E vocês vão rever a importância dessa classe no próximo curso, né? Astronomia, uma visão geral 2, quando vocês estudarem as galáxias. Porque foram essas estrelas que permitiram mostrar, permitiram provar que Andrômeda é uma galáxia, né? Porque houve dúvidas durante muito tempo se Andrômeda seria uma galáxia ou seria uma nebulosa dentro da Via Láctea. E com essas mesmas estrelas pôde-se determinar as distâncias de muitas outras galáxias. E fazendo isso com essas estrelas cefeidas, que o Hubble conseguiu descobrir que o universo está em expansão. Foi usando as estrelas cefeidas, as estrelas variáveis, né? Durante muito tempo se imaginou que todas as estrelas que se comportavam de uma maneira semelhante às cefeidas fossem apenas uma população, né? E com isso, o Hubble imaginou isso, naquela época era assim, ele mediu a taxa de expansão do universo como sendo uma taxa pequena, né? Inclusive ele estimou, a primeira estimativa de idade do universo dele foi de 2 bilhões de anos. Somente depois, décadas depois, é que se descobriu que, na verdade, existem 3 subclasses de cefeidas, né? Dependendo principalmente da abundância química e da massa das estrelas. Você pode ter uma relação período-luminosidade que é ligeiramente diferente. Por que esta relação foi importante? Porque se você sabe medir o período de uma estrela, você tira a luminosidade dela. E medindo a magnitude aparente, você pode determinar a distância, né? Foi desta maneira que o Hubble conseguiu mostrar que Andrômeda é uma galáxia. Certo? Eu vou repetir. Por haver uma relação entre a luminosidade das cefeidas e o período das cefeidas, basta você medir o período que você consegue determinar a luminosidade. Sabendo a luminosidade e medindo o brilho, você pode medir sabe a distância. É assim que foram determinadas as distâncias das galáxias pelo Hubble, para ele mostrar que as galáxias estão se afastando umas das outras e que o universo está finalmente em expansão. Tá? Foi usando estas estrelas, as cefeidas. Mas para Hubble, tudo isso aqui eram cefeidas. Ele não sabia dessa divisão, né? Imagine a confusão que você pode fazer se você não souber que existem 2 categorias. Então, quando foram descobertas que as cefeidas ocorrem em 2 categorias, que hoje nós chamamos as cefeidas do tipo 1, ou as cefeidas clássicas, que são as mais luminosas, e as estrelas do tipo 2, ou as estrelas do tipo W Virginis, né? Que são as estrelas de luminosidade menor. Para o mesmo período tem luminosidade menor, né? Então, para você medir a distância de uma galáxia com precisão, você precisa saber se a cefeida que você está usando é uma cefeida de tipo 1 ou do tipo 2. Então você tem que ter uma ideia sobre a abundância química, nós chamamos isso de metalicidade, né? Se ela é rica ou se é pobre em elementos químicos. Porque aí você pode medir, usar esse método com uma precisão muito melhor, né? Então é importante vocês saberem que essas estrelas cefeidas, né,
Elas ocorrem, na verdade, em 3 categorias, tipo 1, tipo 2, e as de curto período, que são chamadas também de estrelas RR Lyrae, que são muito comuns em aglomerados globulares, né, e muito úteis para medir a distância desse tipo de objeto. Veja, a relação luminosidade-período é uma relação calibrada aqui na Via Láctea usando paralaxes trigonométricas. Então suponha que você tem essa relação bem estabelecida. Agora você vai em Andrômeda e acha lá uma estrela que pulsa com o mesmo período que uma estrela daqui. Então vocês, bom, se eu conseguir medir o período, eu sei qual é a luminosidade dessa cefeida. Mas ela é muito fraca. Se ela é muito fraca, é porque ela está muito distante, né? Mas a partir da luminosidade e do brilho aparente, você pode determinar a distância. Né? Lembre-se que o fluxo medido é a luminosidade da estrela dividido por 4π a distância ao quadrado. Se você tira a luminosidade da relação luminosidade-período e mede o fluxo, você determina a sua distância daquela estrela cefeida. Se ela está dentro de Andrômeda, é porque a galáxia de Andrômeda está a essa distância. Tá certo? Você poderia bancar o advogado de diabo e dizer, ah, não, mas ela é uma estrela da Via Láctea que está projetada só. Tá bom. Mas ela está a uma distância muito maior do que as distâncias da Via Láctea. E aí você mede 3, 4, 5 cefeidas de Andrômeda também e mostra que estão todas à mesma distância. 2 milhões de anos-luz. Né? Foi dessa maneira que o Hubble descobriu a distância, mediu a distância de Andrômeda e provou que Andrômeda não é uma nebulosa como Órion, da Via Láctea. Até 1922, muita gente acreditava que fosse assim. 1922. Foi em outubro de 1923 que Hubble descobriu a primeira cefeida em Andrômeda. Né? E a partir daí ficou provado que Andrômeda é uma galáxia. Tá? Outubro de 1923, não faz tanto tempo assim, né? Você ia fazer uma... Quando é que foi estabelecida essa relação precisa, separando em 2 tipos? Quando foi? Essa relação foi descoberta pela Miss Leavitt no início do século XX. Tá? É uma senhora, astrônoma, fez um trabalho importantíssimo, né? Que trabalhava no Observatório de Harvard. E a partir daí já se começou a estabelecer as distâncias entre as galáxias? Inicialmente, se usou essa descoberta, na verdade, foi feita nas nuvens de Magalhães. Né? Então, se mediu distâncias dentro da Via Láctea e das nuvens de Magalhães, só. Mas havia dúvidas se as outras nebulosas seriam objetos extragalácticos, seriam galáxias em si. Né? E isso não foi feito pela Miss Leavitt. A Leavitt apenas achou essa relação entre período e luminosidade. Quem mostrou, como eu já disse, quem mostrou que Andrômeda está a uma distância muito maior do que o tamanho da Via Láctea foi Hubble. E isso já foi em 1923. Só mais uma pergunta. Além da galáxia de Andrômeda e da própria Via Láctea, é possível observar cefeidas também em outras galáxias mais distantes? Foi isso que fez o Hubble. Foi isso que fez o Hubble. O Hubble mediu, inicialmente foram 23 galáxias, né? E foi com essas 23 galáxias que ele descobriu a lei de Hubble. Todas usando cefeidas.
Mas isso vocês virão novamente em maior detalhe no curso de Astronomia, uma Visão Geral 2. Professor, Sim. Você conhece o motivo pelo qual uma estrela ela nasce pulsante? Uma estrela não nasce pulsante. Ela se torna pulsante? Sim. As estrelas basicamente se tornam pulsantes quando elas entram na faixa de instabilidades que ocorre no diagrama HR. E isso ocorre quando você tem uma grande parte da estrutura externa da estrela com ionização parcial. Uma grande faixa onde o hidrogênio, por exemplo, está parcialmente ionizado. Ou então o hélio está parcialmente ionizado. Então você tem, ao pulsar, o hélio se recombina liberando energia ou se ioniza absorvendo energia. E isto é uma espécie de pistão que faz com que a estrela seja instável. Então, quando começa, por alguma razão, começa a pulsar, essas pulsações são amplificadas por causa dessa ionização parcial do hidrogênio ou do hélio. Mas não acontece com todas as estrelas. Não acontece com todas as estrelas. Ela tem que obedecer uma certa faixa de densidade e temperatura. Tá? E por isso está nessa faixa do diagrama HR. Né? Basicamente, estrelas pulsantes só ocorrem nessa faixa.